Olá, meu amigo, minha amiga, tudo bem? Eu espero de coração que sim. Nós estamos aqui para mais uma aula de teologia e hoje nós vamos tratar do atributo comunicável de Deus, da soberania. Mas não se esqueça, dê aquela curtida reformada ou aquele dislike arminiano, até porque o autor que nós estamos estudando é um autor reformado. E quando o Brasil foi evangelizado pelos evangélicos, pelos protestantes, não foram os reformados que assim o fizeram. Então é claro que vai ter coisas que você não vai entender, ou que você vai questionar, ou que você não vai concordar. Coloca aí nos comentários. Eu vou ter o prazer de conversar com você. Aqui não tem ninguém que sabe tudo. Nós estamos trocando informações, ok? Agora, acione o sininho para você receber as próximas aulas. Vamos estudar? As Escrituras, de ponta a ponta, de capa a capa, vão a todo tempo tratar Deus como soberano. E essa palavra soberania, ela é uma palavra rara, é uma palavra que não faz parte do nosso vocabulário. Por quê? Porque nós vivemos em grande parte do mundo em democracias, em que o povo tem o direito de escolher. Mas em regimes autoritários ou monárquicos, existe um soberano. E esse soberano determina, como lhe bem apraz, como lhe bem venha a sua decisão, o que deve ser feito. Agora, as Escrituras dizem que Deus é o Criador do que está no mundo visível e invisível, né? Físico e espiritual, dos céus, da terra, do que está debaixo da terra, das galáxias. Então, como as Escrituras o apresentam como Criador, ele é o proprietário. E como diziam lá na minha infância, o dono da bola escolhe o time. Você entende? Então, Deus é soberano porque ele é o Criador. Como ele é o Criador, todas as coisas lhe pertencem. Desde seres humanos a anjos, tudo lhe pertence. Ele tem poder de vida e morte sobre qualquer um deles. E, além de ter criado e isso lhe pertencer, o que nós precisamos entender é que as Escrituras dizem que Deus sustenta. Deus sustenta todas as coisas com a sua onipotência, ou seja, potência à última instância, além da última instância. Ou seja, Deus determina os fins de todas as coisas e estas coisas são obrigadas a cumprir esses fins determinados pelo Criador. Ele governa como rei, no sentido mais absoluto da palavra. E todas as coisas dependem dele e deveriam ser subservientes à sua vontade. Por que eu digo deveriam? Deveriam porque na prática alguns estão tentando ser, outros não. Mas um dia a Bíblia diz que todo joelho se dobrará. Pensa bem, eu fico impressionado com esse texto bíblico. Todo joelho se dobrará. O ateu, o farrista, o que gostava de aproveitar a vida, não queria saber de Deus, qualquer pessoa, o falso religioso, que é religioso, mas não é verdadeiro, todo joelho vai se dobrar. E dobrar os joelhos é sinal de submissão. Lembra nos filmes antigos, quando alguém chegava na frente de um rei, do imperador, que era necessário se curvar, se ajoelhar? Todo joelho se dobrará. Eu queria ver isso demais. Demais. E também diz mais, que toda língua, toda língua confessará. Querendo, não querendo, não gostando, não aceitando, satanista, qualquer um, a língua da pessoa vai confessar. O que vai confessar? Que Jesus Cristo
é o dono, é o Senhor, é o proprietário, é aquele que é tudo aquilo que a Bíblia diz. Que texto lindo! Vamos começar a tratar aqui de um aspecto do atributo de soberania, que é a vontade de Deus. A famosa vontade de Deus, que as pessoas ficam pedindo: ah, Deus, me mostra a sua vontade, me mostra a sua vontade. Só que as pessoas querem que Deus mostre para elas uma vontade individualizada. Porque, como nós estamos acostumados a ser paparicados, que as pessoas massageiam o nosso ego, nós pedimos a Deus que Deus nos mostre sua vontade individualizada. Mas deixa eu ser chato aqui. Toda pessoa que me pergunta e me fala: pastor, qual que é a vontade de Deus para a minha vida? Eu tenho até cuidado de falar para a pessoa não horrorizar, né? A vontade de Deus para a sua vida está nas Escrituras, na Bíblia. Agora, como hoje as pessoas não estão querendo saber de ler Bíblia, de estudar Bíblia, de gastar tempo com isso, é só informações rápidas e rasteiras, as pessoas não sabem a vontade de Deus para a vida delas. Aí o que acontece? Elas operam a própria vontade. E quando elas fazem isso, elas até querem Jesus como Salvador, mas elas não estão na prática sendo servos, porque Jesus é Salvador, mas em primeiro lugar, Ele é o Senhor. Você entende? Então as Escrituras vão ter a vontade de Deus para a sua vida, criatura. Não tem como não tem como fugir disso. Lê a Bíblia e pede direção a Deus. A vontade de Deus é expressa nas Escrituras como a causa final de todas as coisas. Tudo que tem nas Escrituras é derivado da vontade de Deus. Aqui, a criação e preservação, o governo, a eleição e reprovação, os sofrimentos de Cristo, a regeneração, a santificação, os sofrimentos dos crentes, a vida e o destino do homem, tudo é derivado da vontade de Deus. Até as menores coisas da vida são fruto da vontade de Deus. Aí, nós precisamos entender. A teologia cristã sempre reconheceu, sempre aceitou a vontade de Deus como a causa última de todas as coisas. Agora, parênteses, colchetes. Você acha que no mundo que nós vivemos tem gente que quer aceitar isso? É difícil, né? Cada um quer seguir a sua vontade. Mas o caminho, para quem lê a Bíblia e quer andar com Deus, é aceitar a vontade de Deus em todas as coisas. Então, nas Escrituras, a vontade aparece de algumas formas, mas sempre aplicada a Deus. Em primeiro lugar, ela denota toda a natureza moral de Deus. Em segundo, a faculdade de autodeterminação. Ele faz o que bem deseja. Em terceiro, o produto dessa vontade de Deus é um plano, um propósito determinado. Em quarto, é o poder de executar esse plano para realizar o propósito, ou seja, o meio. Em quinto lugar, a regra de vida firmada para as criaturas. É a vontade de Deus. O Berkhof define assim: é a perfeição do seu ser pela qual ele, num ato sumamente simples, dirige-se a si mesmo como sumo bem, isto é, deleita-se em si mesmo como tal, e as suas criaturas por amor do seu nome, e assim é a base de ser e da continuada existência delas. É a vontade divina. Vamos agora para as distinções aplicadas à vontade de Deus. Nós temos duas classificações básicas aqui. A primeira é a vontade decretatória e a segunda
é a preceptiva. Então, olha o que diz o autor. A primeira é a vontade de Deus, pela qual ele projeta e decreta tudo o que virá a acontecer, quer pretenda realizá-lo efetivamente, quer permita que venha a ocorrer por meio da livre ação das suas criaturas racionais. Ou seja, na primeira vontade decretatória, em primeiro lugar, é o que ele faz. E segundo, é o que ele faz através da livre ação das criaturas. E a segunda, que é chamada vontade preceptiva, é a regra da vida que Deus firmou para as suas criaturas morais, indicando os deveres que nós temos. Então, a primeira, a chamada vontade decretatória, é o que ele faz e o que ele faz a gente fazer livremente. E a segunda, a vontade de Deus, é aquilo que são os deveres que o ser humano precisa cumprir para viver de acordo com a vontade dele. A primeira é realizada sempre, ao passo que a segunda várias vezes é desobedecida, porque a vontade de Deus, ela é a vontade moral e a maioria da sociedade não está muito afim de seguir essa vontade moral. A segunda distinção da vontade de Deus é chamada vontade secreta de Deus e a vontade revelada. A primeira é o decreto de Deus, em grande parte oculto em Deus. E aí tem aquele texto de Deuteronômio 29, que existem coisas que são guardadas para Deus, que ele não revela aos homens, e outras coisas que ele revela aos homens. E a segunda, a vontade revelada, é a vontade em que Deus determinou por preceitos, revelada na lei, no Evangelho. Deixa eu ler para você aqui Deuteronômio 29. Estou lendo aqui na versão NVI. As coisas encobertas pertencem ao Senhor, nosso Deus, mas as reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos, para sempre, para que sigamos todas as palavras desta lei. Então quer dizer que existe umas coisas, uma vontade de Deus que nós não conhecemos. É isso aqui que o Berkoff chama de vontade secreta. E existe a vontade revelada, aquela que estão aqui nas Escrituras. Para conhecer a vontade de Deus tem que ler, né? Tem que descobrir a revelada, porque a secreta é só com Ele mesmo. Vamos tratar aqui sobre a liberdade de Deus versus a liberdade do ser humano. Você já sabe minha opinião, mas como diz aqui, as criaturas de Deus são, porém, objetos da sua vontade livre. Deus determina voluntariamente o que e quem Ele criará e os tempos, lugares e circunstâncias das suas vidas. Eu vou ser muito honesto com você, muito honesto na minha concepção. Eu penso que nós temos a impressão que nós temos liberdade, mas que na prática, nós seres humanos, principalmente pelo estado pecaminoso que nós vivemos, nossa liberdade está manchada, nossa liberdade está maculada, principalmente em relação às decisões espirituais. Sendo assim, o ato de vivificar, de Deus soprar vida no ser humano para ele perceber que ele é pecador, é um ato da vontade de Deus que independe da vontade do ser humano. Muitas pessoas falam nesses termos, que eles viviam para si mesmos, que eles viviam uma vida individualista, como todo ser humano vive, mas de repente aconteceu alguma coisa que elas como se abriram uma nova visão para a vida. Então, a liberdade da vontade de Deus versus a liberdade humana é que
depois do pecado, o ser humano tem liberdade de viver em pecado. E as opções interesseiras, traidoras, pecadoras do ser humano vão seguir a vida para longe de Deus. Agora, a vontade de Deus, ela é total, porque Ele determinou que quem vive em pecado possa viver em pecado. Agora, alguns eleitos, é verdade, eleitos, separados, e a esses Ele mostra o estilo de vida em que eles estão vivendo. Então eu creio em todas as coisas, que muitas coisas que nós vivemos, como cristãos mesmo, é resultado dos nossos pecados, são resultado dos nossos pecados. Eu peguei meu cartão de crédito, gastei a mais do que eu não devia, não consegui pagar, meu nome foi negativado e agora eu vou falar que foi Deus? Não, isso é resultado do meu pecado. Agora, a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, se eu tivesse lido a Bíblia e aprendido que eu tenho que viver com moderação, eu não tinha estourado meu cartão de crédito. Tem que ter uma vida simples. Por isso que eu uso só camiseta preta. A vida simples, é verdade. E, presta atenção, e até gastei um dinheiro esses dias, comprei um microfone novo para melhorar nossas transmissões, para melhorar os nossos vídeos. Mas, no pecado, nós temos liberdade de pecar. Mas a vontade de Deus continua completamente livre para agir em nossas vidas. Agora nós precisamos entrar num assunto bem complicado, que é a vontade de Deus em relação ao pecado. Porque esse problema na teologia ele não conseguiu ser sanado. Porque se a vontade de Deus é total, perfeita e absoluta, como é que entrou na história humana o pecado? Então, os teólogos arminianos, eles fazem uma definição, eles resolvem, ou tentam resolver esse problema, porque, dizendo assim, eles dizem que a vontade de Deus, permitindo o pecado, depende do seu pré-conhecimento do curso que o homem escolheria. Já os teólogos reformados, mais calvinistas, eles vão chegar à conclusão que é impossível, com a nossa ciência, capacidade racional de leitura da Bíblia, resolver esse problema. Por quê? Porque se a vontade decretatória de Deus determinou também a entrada do pecado no mundo, com isso Deus se faz autor do pecado. E realmente isso é algo contraditório aos seus atributos morais. Um Deus perfeito, como que ele ia permitir ou ordenar que o pecado entrasse no mundo? Então, os teólogos reformados, eles dizem que essa questão, nós vamos descobrir ela lá no porvir, lá no reino de Deus. Essa minúcia, ela é difícil, é complicada, já foi feita muita tentativa, mas nenhuma a bom tento, a contento. Não se tem resposta. Nós não podemos fazer de Deus o autor do pecado, porque isso vai ferir seus atributos morais. Então, eles tentam, de uma forma assim, dizendo que a vontade de Deus quanto ao pecado é permitir o pecado, mas não agir pecaminosamente, não efetuá-lo, porque ele realiza sempre o bem moral. A vontade de Deus de permitir o pecado leva consigo a certeza de que o pecado virá a ocorrer, mas ele não é a fonte ou o autor do pecado. E, finalizando, a vontade de Deus de permitir o pecado não implica necessariamente que ele tem prazer, o deleite no pecado. Vamos tratar agora sobre o poder de Deus, que é a última parte dos atributos de soberania. Então, o poder de Deus, por isso que ele é onipotente, é a energia imensurável que Deus tem para realizar toda a sua vontade, independente da opinião alheia, no conselho do seu consenso
ou melhor, no consenso do seu ser, ele usa do seu poder supremo, que nós não temos nem noção de mensurar, para que a sua vontade seja executada. Agora vem uma pergunta muito interessante, é uma questão. Se Deus é totalmente poderoso, será que Deus tem o poder de se autodestruir? Se Deus é todo poderoso, Deus teria o poder, como Ele é poderoso, de fazer Ele mesmo pecar? Qual é a resposta simples para essa questão? É que não. Nesse sentido, o poder de Deus é limitado pelo seu próprio ser. Porque se Deus decidisse se aniquilar, se destruir, ele deixaria de ser Deus, porque a palavra Deus implica em existência. É a mesma coisa que se dizia lá no seminário. Deus, com seu superpoder, seu todo poder, pode fazer uma pedra que ele mesmo não consiga levantar? Então, nesse sentido, nós entendemos que o poder de Deus é limitado a quem ele é. Deus tem o poder de mentir? Sim, mas por que ele não faz? Ele não o faz porque isso mancharia, feriria quem ele é em essência. Então podemos dizer que Deus não tem o poder de mentir porque ele seria algo que ele não é. Olha o que diz aqui o autor. Não podemos dizer que aquilo que Deus não realiza concretamente não lhe é possível realizar. Mas por outro lado, ela indica também que há muitas coisas que Deus não pode fazer. Ele não pode mentir, pecar, mudar e não pode negar-se a si próprio. Não há poder absoluto nele, divorciado de suas perfeições. A Bíblia diz que ele é o El Shaddai, o Todo-Poderoso. Ok? Terminamos essa aula. Que bom que aprendemos mais sobre os atributos de Deus. Próxima aula, assunto bom. Assunto que vai ter que exercitar a sua fé. Vamos começar a tratar da Trindade. De Nova Mutum, esperando a volta de Cristo. Deus te abençoe. Grande abraço.